Olá, pessoal. Meu entrevistado de hoje é o Rafael Rabelo Carreira. Ele foi aprovado em primeiro lugar no concurso ISS Uberlândia nos cargos de auditor fiscal tributário e oficial administrativo. Rafael, mas antes de mais nada, eu quero agradecer por você ter topado também dar essa entrevista em vídeo, né? Você que já deu uma entrevista por escrito, que já está disponível em nosso site. Então, mais uma vez, obrigada. Parabéns por essa conquista, né? Em 2 cargos, ainda lá no topo. E para a gente iniciar, gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, se não se importar a sua idade, qual a sua formação. Então, primeiramente, eu que agradeço, né, por essa oportunidade, pelo convite que você me deu junto com a Estratégia, porque eu já vi inúmeras assim entrevistas de aprovados, então eu sou meio suspeito para falar porque eu amo, me ajudou bastante. É sempre legal a gente ver que as pessoas que são aprovadas são gente como a gente, não existe aquele alien, né, que é só alien que é aprovado, então é uma honra enorme poder estar aqui. Então vamos lá, né? Meu nome é Rafael Rabelo, eu tenho 26 anos, eu sou natural de Uberlândia, que é uma cidade do Triângulo Mineiro, em Minas Gerais, e eu sou engenheiro mecânico formado pela Universidade Federal de Uberlândia. Infelizmente, né, a gente tendo que fazer essa entrevista, né, via aí webcam, via computador, devido aí à pandemia, né, não infelizmente fazendo como a maioria que você deve ter visto nos estúdios da Estratégia, tendo a oportunidade de conhecer os professores, mas essa oportunidade ainda virá, espero que muito em breve as coisas possam ir voltando ao normal, a gente possa voltar a levar os nossos alunos aprovados lá em São Paulo, e já fica o convite aqui no ar, quando as coisas voltarem ao normal, a gente poder fazer uma nova entrevista, mas dessa vez em São Paulo. E fala uma coisa, Rafael, de onde veio a vontade de se tornar um servidor público, de estar para concurso público? Teve influência familiar, né, de alguém próximo? Como que você ficou sabendo, conhecendo, né, o serviço público e viu isso como uma opção para você? Então, na realidade, eu não sabia muito que concurso existia durante a minha faculdade. Eu até sabia assim, que existiam os concursos da Petrobras, da Receita Federal, mas eu não tinha quase nenhuma informação. Então, depois aí que eu voltei do intercâmbio que eu fiz, eu voltei no 10º período, finalzinho da faculdade, e o mercado de trabalho para engenharia estava bem fraquinho, então eu já comecei a olhar algumas oportunidades para conseguir entrar no mercado de trabalho, dependendo assim, só de mim, né, sem ter alguma indicação, alguma coisa parecida. Algumas pessoas assim, muito capacitadas que eu conhecia na engenharia estavam conseguindo emprego, porém assim, para fazer coisas que nem precisavam ter engenharia realmente, e conseguiram uma remuneração que não era aquela que eles mereciam, de acordo assim, com a minha opinião, né? Fora a jornada de trabalho, que era bem complicada. Então, o concurso público, para mim, foi essa válvula de poder entrar no mercado de trabalho dependendo só de mim. Então, eu faria a minha parte e pagaria o preço que tem que ser pago para poder ingressar no mercado de trabalho e ter uma realização profissional também. E durante a sua caminhada, você precisou conciliar a vida de concurseiro com faculdade, trabalho, com outros projetos pessoais, ou pôde se dedicar integralmente aos estudos para concurso público? No finalzinho da faculdade, no 10º período, que foi quando eu decidi estudar para concurso público, tive que fazer essa conciliação. Porém, assim, era até relativamente tranquilo, que eu não tinha tantas matérias mais, então deu para dar uma conciliada, até porque a gente não consegue estudar tantas horas assim no comecinho da preparação, né? Deu para ter esse jogo de cintura e levar a faculdade junto com o concurso. Mas na maioria do tempo, assim, terminei a faculdade, foram 6 meses no finalzinho, fechei, formei, e o resto foi basicamente preparação integral, a não ser lá no finalzinho também, que eu já estava trabalhando pela Estratégia Concursos, mas aí foi um período até tranquilo, porque eu já tinha saído o resultado provisório de Uberlândia, eu estava só com um pouco de medo de parar de estudar, né, porque vai que dá alguma coisa, sei lá. E eu estava continuando minha preparação para o Cefaz DF e levei um pouquinho junto com o trabalho também, mas basicamente minha dedicação foi integral. Quando você falou aí no que mais para o finalzinho, foi tranquilo, né? Trabalhando pela Estratégia. Eu ia falar, gente, a gente trabalha na mesma empresa, mas depois eu entendi que não foi tranquilo por causa da Estratégia, porque na Estratégia o trabalho não falta, né? Não é fácil aí conciliar tudo, mas
sem dúvida nenhuma, é muito trabalho, mas é muito prazeroso também. Imagino que para você, né, aí concurseiro, ex-concurseiro, que passou por essa experiência, né, sabe a importância de fazer questões, da importância do estudo para concurso público, poder agora estar do outro lado, ajudando essas pessoas, deve ser até, de certa forma, gratificante também, né, uma certa retribuição, digamos assim. Com certeza. Até porque a gente erra muito durante a preparação, né? Por mais que a gente se prepare, assim, tente fazer tudo certinho, seguir aquelas receitinhas, não tem jeito. O concurso tem muitas variáveis envolvidas, então a gente acaba que, por não ter um manejo de ter passado por isso antes, a gente dá uns deslizes bem feios durante o caminho, assim, por mais que as pessoas falem pra gente. Então agora é legal estar desse outro lado, podendo agora dar opinião, né? O pessoal pedindo opinião e eu poder passar a minha experiência em vez de ser ao contrário, porque pô, já cansei de encher o saco da galera. Oh, como é que você fez? Como é que foi assim ou foi assado? Então, para mim nossa, está sendo excelente mesmo. A gente está falando da aprovação do concurso ISS Uberlândia, mas você já tinha passado por essa experiência antes? Já tinha aprovado em outros concursos? Ou essas duas foram suas primeiras aprovações? Aprovações dentro da vaga foram os 2 primeiros. Eu já tinha sido aprovado no cadastro de reserva em São José dos Campos, eu fiquei em 19º, eu fiquei em 40º lá em Franca, em 47º em Campo Grande e em 66 lá em Manaus. Todos cadastros de reserva para o cargo de auditor fiscal, né? Alguns com mais chance de chamar que outros, porque outros, assim, dependendo da doente, a gente já espera que não vai rolar mesmo. Aí eu fiz os 2 concursos de Uberlândia, fui aprovado, e depois deles eu tive a oportunidade também de fazer um concurso público para o mestrado, né, que chama Teste ANPAD. Ele é bem conhecido para quem vai fazer alguma pós-graduação, né, que é um concurso, assim, basicamente as mesmas matérias que são cobradas nos concursos públicos que a gente conhece, só que é um pouquinho mais profundo o nível de cobrança e em menos matérias. Eu tive um resultado bem positivo, tirei 99,72% no teste ANPAD, que é uma nota normalizada, né? Não é que eu acertei 90, não é que eu quase fechei a prova. Na realidade, quer dizer que eu fui melhor do que 99,72% dos candidatos. Isso, assim, mostra como que os concursos públicos preparam a gente até para abrir outras oportunidades depois. Não só em provas, né? Mas o conhecimento que a gente adquire, mas principalmente em provas, porque foi uma prova que eu basicamente não precisei estudar, porque eu já tinha visto todo o conteúdo durante os meus estudos para a área fiscal. Então, pode-se dizer que a ISS Uberlândia foi sua primeira aprovação, aprovada em 2 cargos, e ambos no topo da lista, né? Então, qual foi a sua sensação na hora que você viu que dessa vez tinha dado certo ainda para os 2 cargos? Nossa, é indescritível, sabe? A gente começa a passar de volta na cabeça, a gente fica na toa, tanto que é bom a gente olhar e ver que aquele esforço que a gente teve, né, que a gente acha que não acabar nunca, finalmente a gente vê a luz no final do túnel e fala, Deus, agora chegou a minha vez finalmente. Mas comigo, assim, ainda foi um pouco mais complicado, porque era um concurso que tinha várias etapas, vários recursos, assim. Então saiu, eu já sabia que eu estava em primeiro lugar, mas não tinha certeza, então eu comemorei, mas nem tanto, porque tinha o recurso, aí saiu de novo recurso, comemorei, mas ainda não. Então por aí foi, uns 4 recursos, foi muita coisa. Foram várias comemorações, sim, mas demorou a ficha cair exatamente, né? Eu acho que o momento, assim, que mais me deu alegria foi quando saiu o gabarito definitivo, o gabarito oficial, né, da banca. E antes eu estava em 10º lugar, 11º, 12º, eu estava saindo das vagas. Quando saiu o gabarito definitivo, eu fui para primeiro lugar. Eu falei, Jesus amado, eu não acreditei literalmente, né? Porque eu até peguei a minha prova de novo, fui olhando para ver se eu não tinha passado o gabarito da banca pro sistema do ranking, né? Então, aí eu mandei meu irmão olhar e falou, não, é isso mesmo, você foi bem, você foi em primeiro. Aí daí para frente foi só alegria. Eu imagino, Rafael, que quem precisa conciliar os estudos para concurso com o trabalho, né, tem esse pouco tempo para poder se dedicar e acaba fazendo desse tempo um tempo valioso, né? Em compensação, quem tem essa possibilidade de estudar, não digo somente, né, porque é muito, mas estudar exclusivamente para concurso público, eu imagino que a pressão não vem por causa do tempo, mas vem justamente por querer logo, né, ter uma renda, uma remuneração,
ou porque o dinheiro que guardou está acabando, ou para parar de depender dos familiares, dos pais, que seja, né? Isso influencia muito na questão da vida social, né? Você é daqueles mais radicais, né, que acreditou que todo tempo era tempo de estudar, ou que não, é preciso sim ter uma vida social, né, independente de poder se dedicar exclusivamente, trabalhar, como aí uma válvula de escape para poder voltar com tudo para os estudos para concurso público. Então, basicamente, eu fui bem pragmático nos meus estudos, porque eu tentava botar uma carga horária estipulada para eu estudar ela durante a semana. Então, eu não pensava assim, eu tenho que estudar todos os dias, senão eu não vou passar. Não era assim. Eu pensava que eu tinha que bater aquela carga horária semana a semana, né, dia após dia, para conseguir chegar competitivo na prova e cobrir o edital. Então, beleza. Segunda a sexta, se eu conseguisse cumprir a carga, e sábado de manhã, que era o que eu me estipulava, sexta à noite, sábado à noite, às vezes domingo até o dia inteiro, eu conseguia tirar tranquilo, sair com os amigos, até ir pro bar, sair com a namorada, ficava com a família, que seja, né? Logicamente, sem botar o pé na jaca para não atrapalhar no dia seguinte, né? Mas, assim, não raras vezes também eu não conseguia cumprir essa carga horária durante a semana, aí não tinha conversa, eu tinha que estudar domingo o dia inteiro, às vezes eu deixava de sair também. Mas isso, foi bastante uma questão de equilíbrio. Também, eu era acostumado a sair, assim, às vezes durante a semana, eu já cortei, porque se eu saísse durante a semana, quer dizer que eu não ia conseguir cumprir minha carga e no final de semana eu teria que pagar por esse preço, entendeu? Então, basicamente, foi assim. Você comentou aí que namora, né? Você tem filhos, mora com seus pais. A sua família, além de apoiar, entendeu, né, essa rotina de estudar para concurso público, de ficar horas e horas trancafiado no quarto, né? E muitas vezes ter que falar não para alguns compromissos familiares. A sua família te apoiou e entendeu essa sua jornada de concurseiro? É até legal você falar, porque apoiar é um pouco diferente de entender também, né? Porque, não, realmente eu tive todo o apoio do mundo, não posso reclamar hora nenhuma, né? Eu morei com meus pais, eles seguraram as pontas para mim, tanto emocionalmente como financeiramente. Então, mas no começo, assim, não teve essa compreensão de, por que você está estudando desse jeito, né? Será que é precisa mesmo? Nunca vi alguma coisa parecida. Mas mais por preocupação também do que por pressão. Então, eu me considero sortudo nesse quesito. Eu conheço gente aí que tem que estudar de madrugada, porque é o horário que o filho dorme, e é aquele horário que eles têm para estudar, porque amanheceu, já tem que trabalhar, tem que cuidar da casa, fazer outras coisas. Ou gente que não tem filho mesmo, mas passa por dificuldades bem maiores do que eu passei. Eu reconheço essa sorte que eu tive. Aí eu acho até, assim, um papel meu que eu tenho é tentar passar um pouco para essa galera, porque eu tenho a impressão que eu tive mais oportunidade de poder errar, entendeu? Essas pessoas que têm menos tempo, às vezes não têm essa oportunidade que eles têm. Então, às vezes me mandam assim, uma mensagem no Instagram perguntando se deve fazer isso ou não. Eu dou algumas dicas, dou atenção especial, porque cada um tem a sua luta e eu torço muito para que dê certo também, para que essas pessoas consigam passar pelo esse sonho, né, da aprovação. Sem dúvida nenhuma, né? Você já saber o caminho das pedras, saber a experiência aí de quem já cometeu erros para você não cometer igual. Eu sempre falo que estudo para concurso público, né? Eu acho que você é importante ter duas coisas, o segredo, um bom material e um bom aluno. O resto, como você vai unir essas duas coisas, né? Se vai ser fazendo resumos ou não, quantas horas por dia vai ser estudando, como que vai estudar, se vai imprimir, se vai estudar pelo próprio computador, isso é algo muito pessoal, né? A gente ainda vai conversar como foi no seu caso, mas tem coisas que, de certa forma, né, é comum a todo mundo, e vocês mostrando, né, os alunos que dão entrevista, podendo mostrar como que fez, o que deu certo, o que deu errado, certamente otimiza, né? Faz aí um atalho para que a pessoa chegue ao caminho aprovação mais rápido. E me fala uma coisa, você fez a prova ISS Uberlândia para 2 cargos, oficial administrativo e auditor fiscal. A prova foi no mesmo dia? Foi no mesmo dia. Na realidade, a de auditor foi de manhã e a de oficial administrativo foi no período da tarde. Foi um turno cada prova.
E o que você acha que a pessoa deve levar em consideração? A gente vê, né, que muitas vezes para cargos da área fiscal, né, às vezes é um cargo só de auditor, mas, por exemplo, para tribunais, às vezes tem técnico e analista, né, há essa possibilidade do mesmo órgão ele oferecer duas provas, uma pessoa fazer uma de manhã, uma de tarde. Eu imagino que o que você queria mesmo foi na parte da manhã, né, então, de certa forma, já vai lá descansado, já dá o seu máximo. Mas o que você aconselha, né? Deve-se correr atrás das duas oportunidades, as duas tentativas, deve-se levar em consideração o tempo total de prova, como que administrar o cansaço nessa situação, né? Quando que você acha que a pessoa deve fazer isso que você fez, já arriscar fazer duas provas no mesmo dia? Então, primeiramente, assim, na minha situação foi um pouco mais fácil tomar essa decisão, porque, como você bem falou, eu já fui descansado para a primeira prova, que era o cargo que eu mais almejava, e as provas não eram tão compridas e era só um dia de prova. Então, passando por esse caso, com certeza, faça as duas, que quanto mais chances, mais fácil de cravar alguma, né? Mas cada caso é um caso também. Se a prova for em 2 dias, por exemplo, sábado e domingo, e 2 turnos cada, aí já é algo a se pensar com mais carinho, né? Porque, querendo ou não, um dia inteiro de prova, você vai ficar mais cansado. E se seu cargo que você mais quer é no segundo dia, piorou, né? Porque o desgaste, assim, emocional, de estresse, de ansiedade, de ficar sentado várias horas na cadeira, que às vezes é uma cadeira não mais adequada, né? A gente já, quem é concurseiro fez várias provas, já passou por isso. Então, tem que pensar com carinho, e eu não aconselho muito fazer isso que eu fiz se forem 2 dias de provas e o segundo dia for o cargo realmente que você mais quer. E há quanto tempo você se considera concurseiro, especificamente para o concurso ISS Uberlândia, foi quanto tempo de preparação? A área fiscal como um todo, desde o dia que eu comecei a estudar até que eu decidi parar de uma vez, foram 2 anos e 3 meses, mais ou menos 4.300 horas que eu cronometrei, que não quer dizer muita coisa, porque minha concentração não era lá essas coisas, então não foram horas bem líquidas, assim. Mas para o concurso de Uberlândia, foram 3 semanas. Eu até acho, assim, que eu estava estudando, na verdade, para o Cefaz DF, e normalmente eu não conciliaria os 2 concursos, né? Porque a gente não compensa a gente ficar dividindo a energia para 2 provas que vão acontecer com pós-editais juntos. Normalmente eu estudo para a primeira prova, ou para a prova que eu mais quero. Sei lá, a primeira prova vai ser daqui 3 semanas, a segunda daqui 4. Eu foco 3 semanas só nessa prova, não vejo nada de específico da outra, e deixo essa semana residual para correr atrás do prejuízo e tentar aprender aquela matéria específica. Mas em Uberlândia foi um pouco diferente. Eu estava estudando para o Cefaz DF, na verdade. Apesar de eu querer mais ficar em Uberlândia, eu preferi estudar para o Cefaz DF, porque a prova de Uberlândia, ela veio bem atípica. Eram apenas 6 matérias, com 50 questões. Então, para quem estuda há muito tempo, isso não é muito legal, porque acaba chamando o pessoal mais novo, né, que está menos tempo estudando, para ir competitivo contra você na prova. Eles conseguem pegar o edital e cobrir o edital inteiro. Além disso, era a banca Fundep, que ela não tinha muito tempo de provas na área fiscal. Ela aplicou quase nenhuma prova para a área fiscal. Então, era um pouco mais complicado fazer esse mapeamento e descobrir o que vai cair, o que não vai cair e tal. Então, eu decidi focar nesse concurso do Cefaz DF, que era um edital bem maior. E a CESP também, ela tinha um estilo de cobrança que parece um pouco da Fundep, então já me daria um know-how também para prestar a prova de Uberlândia. E eu decidi deixar só 3 semanas para o concurso de Uberlândia. Nessas 3 semanas eu corri atrás da legislação específica e o resto eu estudei só a banca CESP. Aí não deu outra, né? Chegou na prova de Uberlândia, fiz os 2 cargos, e o que mais assustou o pessoal foi a prova de contabilidade, que foi bem conceitual, uma prova bem difícil. E o que me ajudou a passar gabaritar a prova de contabilidade foi realmente o estudo que eu tinha feito para a CESP, que é uma banca que pega pesado também, que não cobra muitas continhas, igual o pessoal está acostumado, com a FCC, por exemplo, com a VUNESP. O meu planejamento, assim, eu fiquei bastante satisfeito de ter dado certo o planejamento. E eu, no final das contas, eu nem fui fazer o Cefaz DF, porque eu já tinha sido aprovado em Uberlândia, então fiquei com a alma lavada já.
E você falou que estudou um pouco mais de 2 anos, né? A gente sempre escuta falando aí que vai acabar os concursos, que não vão ter concursos. Realmente, né, os concursos de âmbito federal na área fiscal, como da Receita Federal, não têm saído, né? Mas para quem aí pegou oportunidades em concursos de âmbito municipal e estadual, o último ano foi um ano aí bem agradável, né? Bem atrativo para a área fiscal. Mas durante esses 2 anos aí, pouquinho, você chegou a estudar em algum período sem edital na praça, assim como que você fez para se manter motivado? O meu primeiro ano de estudos, eu estudei sem edital, até saíram alguns editais, mas não me chamaram muita atenção. Saiu o ISS São Luís, por exemplo, que era longe de casa, né? Eu sou do interior de Minas, teria que pegar uns 3 voos para chegar lá, ia ficar caro, e eu sabia que eu não ia passar, porque eu não estava preparado realmente. Teve Sobral também no Ceará, mesmo caso, não quis fazer. Então, para mim, assim, a minha motivação maior foi não sair concursos nessa época, porque eu queria mais que demorasse mesmo para eu dar tempo de eu chegar e competir com esse pessoal que já tinha bagagem, né? Esse é um erro que eu vejo muitos concurseiros cometerem, que o pessoal quer estudar quando tá bombando os concursos. Mas se você fizer isso, quando você estiver competitivo, provavelmente os concursos não vão estar bombando mais, você não vai pegar a crista. Então, mais vale você estudar quando está muito ruim, igual eu estudei em 2017, que foi uma época bastante difícil para quem estava estudando, pouquíssimas provas. 2016, 2017 foram pouquíssimas provas da área fiscal, pelo menos. Aí, quando chegou 2018, estourou de concurso. Eu fiz 13 provas, acho que 12 foram da área fiscal. Então, eu consegui surfar nessa onda com tudo, porque eu já estava preparado e tinha levado em consideração esse tempo sem provas para poder afiar e chegar lá pronto para poder realmente competir para alguma vaga. Que materiais aí você utilizou durante a sua preparação? PDFs, videoaulas, aulas presenciais, telepresenciais? Qual foi o método que você mais se adequou e por quê? Eu estudei basicamente por PDFs e por sistemas de questões. Eu acredito assim que para concursos, os dois eles são mais focados no concurso público. Livros são legais também, mas às vezes você acaba estudando muita coisa que você não precisaria estar estudando. Então, como tem muita matéria para ser estudada, eu acho mais interessante a gente ir direto ao ponto, né, e usar os livros até, sei lá, para alguma consulta, ou tirar algum aprofundamento que você achar interessante, pegar alguns outros exemplos, aí eu acho super válido. Mas os PDFs também a gente pode grifar, diferentemente das videoaulas, né, que fica um pouco mais difícil da gente produzir o nosso material de resumo. Não que as videoaulas também sejam descartáveis, eu usei até bastante, principalmente para algumas matérias que eu tinha mais dificuldade, matérias de exatas, estatísticas e por aí vai. Também eu gostava bastante de usar as videoaulas para estudar na academia. Eu botava um fone de ouvido, ou mesmo fazendo bicicleta ergométrica, colocava lá o celular e ficava vendo as videoaulas e pedalando. Não era assim um estudo muito focado, né? A gente não retinha tudo, mas já era uma boa revisão. As aulas telepresenciais e presenciais também, eu não cheguei a fazer. Eu não recomendo muito, porque, assim, o ritmo da aula presencial é um ritmo X. Se você estiver devagar nos estudos, sim, se devagar não estiver entendendo, o professor vai te ajudar, mas ele não vai diminuir o ritmo da aula por causa de você, sendo que tem mais 40 pessoas na mesma sala com você. Assim como se você estiver achando muito fácil, ele não vai acelerar e deixar o pessoal para trás. Eu acho muito pouco personalizável. O preço também, às vezes, é até um pouco maior, muitas vezes, do que os materiais digitais, né? Até pelo ganho em escala que o material digital tem, de a gente poder vender, assim, para várias pessoas com os melhores professores. Então, como tem muitas vendas, dá para diminuir o preço. Eu acho que isso na aula presencial não é uma perda, né? Infelizmente. E a gente pode ter os melhores professores online hoje. Já se foi o tempo que a gente precisava de mudar de cidade, né, para estudar com um professor X ou Y. Era uma coisa assim que era até muito comum antigamente, concurseiro mudar para São José dos Campos, se eu não me engano, morava em República lá em São José dos Campos, para ter acesso às aulas do professor tal e professor fulano. Então, o custo-benefício da aula digital hoje, para mim, está batendo bastante as presenciais, no que concerne ao concurso. Logicamente, para as outras áreas, se é uma área mais
que você tem que ter mais manejo de algum material, de alguma aula mais prática, seria diferente, né? Estratégia Concursos, como que você conheceu? Foi bem direto, assim, na verdade. Foi quando eu decidi começar a estudar para concursos. Eu fiz uma pesquisa rápida no Google, até para eu saber o que eu tinha que estudar, como é que funcionava o concurso, se eu tinha que focar em qual áreas que existiam, né, quais eram as mais indicadas para mim. Então, eu assisti uma porção de vídeos do Estratégia que eu achei logo de cara para eu poder ter mais segurança também para começar, né? Que a gente começa totalmente perdido. E lendo uma porção de relatos, igual eu falei no comecinho, eu li bastante relato mesmo, assistia muitas aulas, muitos vídeos de relatos, depoimentos, e eu vi que a maioria do pessoal que tinha sido aprovado, se não, assim, quase unanimidade, tinha se dado pelo menos passado por alguma coisa de estratégia, porque, principalmente, assim, para as áreas mais badaladas do concurso, o estratégia está fazendo sua função muito bem. Você comentou que o concurso ISS Uberlândia, né, ele foi um concurso mais atípico, veio com poucas matérias, mas uma vez que você já estudava para a área fiscal, né, que foi aí o seu foco estudando para o Cefaz DF, né, você aí tinha uma carga de conteúdo muito grande para poder aprender ou decorar. Então, na prática, como que era a sua rotina de estudos, né? Quantas horas por dia, mais ou menos, você conseguia estudar? Dentro desse tempo, quantas matérias por dia você colocava? Você fazia ciclos, dava uma matéria até se esgotar? É uma pergunta, assim, que até não dá para responder diretamente, porque minha carga horária, ela mudou bastante conforme os meses. Eu comecei estudando, mal conseguia estudar 3, 4 horas líquidas, né, por dia, porque era o meu limite. Realmente eu chegava no final, minha cabeça estava estourando, minha visão até embaçava, meu olho doía, ardia, era horrível. Eu chegava a lacrimejar mesmo. Mas a gente vai tentando, descobrindo o nosso limite, tentando aumentar, né, de pouquinho a pouquinho. No período mais avançado, eu conseguia bater umas 8 horas líquidas por dia, em média, né? Nem sempre isso era possível. Tinha problemas pessoais, igual todo mundo tem durante a preparação. E tem dia que tá tudo perfeito também, mas a gente só não consegue concentrar, não consegue sentar e ficar olhando o PDF de jeito nenhum. Então, eu estudei por ciclo de estudos, que é um pouquinho diferente da grade horária. Então, eu não tinha exatamente, 6 horas da manhã você vai estudar português, 7 vai estudar matemática e, sei lá, 10 horas direito. Não era bem assim. Eu pegava o edital, né, e sabia mais ou menos, fazia uma proporção do peso de cada matéria na soma total. Por exemplo, português correspondia a 10% da nota. Então, 10% da minha carga horária eu ia estudar português. Não interessava se era 6 horas da manhã ou se era 10 horas da noite. Assim funciona o ciclo de estudos. Aí eu comecei com as áreas que sempre caem, a área fiscal, né, que são 6, o ciclo básico. E conforme eu ia terminando essas matérias, terminando alguma matéria, eu colocava uma que era um pouquinho mais específica, não deixando ainda as últimas áreas a serem acrescentadas no ciclo, com as mais especificidades para acrescentar depois. E conforme a gente vai evoluindo, a gente termina a matéria e diminui a carga horária e fica no processo só de resolver questões. Basicamente foi assim. E até consegui bater, no final das contas, você está com 14 matérias, que são as que caem na área fiscal normalmente, 14, 16 matérias. E a gente consegue bater o edital inteiro e ficar no processo mais de questões e revisões, no final das contas. E seu material era impresso, você estava pelo próprio computador, fazia grifos, marcações, resumos, né? Como que era seu material de revisão? Era só baseado em questões ou era em anotações, mapas mentais? O meu primeiro material de revisão foram os grifos, os PDFs, que eu fazia basicamente a revisão 24 horas, 7 dias e 30 dias. Depois de ler o conteúdo, nesse período eu revia. Com o passar do tempo, tendo esse autoconhecimento e conhecendo mais as matérias também, eu vi que algumas matérias assim, mais novas, mais específicas, não precisavam de ter essa caixinha fechada de revisão, assim, dava para a gente dar uma personalizada. Então, algumas eu diminuí a quantidade de revisões, outras eu revisei só por questões. Resumos, eu basicamente comecei a fazê-los depois de um período já de estudos. Eu estava no ciclo mais intermediário para avançado. Porque no comecinho a gente acaba querendo resumir tudo, isso leva muito tempo, então eu acho que o custo-benefício não era tão legal. Aí quando eu comecei a conhecer as matérias, eu sabia realmente o que era importante e sabia o que eu não sabia, né, que é o mais importante também.
Eu começava a anotar esse em um aplicativo que eu usava de fazer resumos, que era o Evernote, que eu acho bastante organizado. E eu fazia essas revisões mais periódicas de uma semana, estudar alguma decoreba, algum ponto importante, assim, que eu sabia que eu não ia aprender de jeito nenhum, então, uma vez por semana eu dava aquela lida para ver se entrava por osmose mesmo. E em relação à véspera de provas, né? Como que foi o seu comportamento nesse tempo aí? Você comentou que fez muitas provas, né? Foram dezenas aí, literalmente, de provas. Você é daqueles que acha que última semana é semana de ir mais leve ou não, é semana de revisar muito, de estudar muito, aumentar a carga horária. Véspera de prova também, dia de descanso ou dia de revisão? Na semana que antecede a prova, eu não gostava de estudar muito. Por si só, uma véspera de prova, ela já é muito... Você já fica cansado só de estar ansioso, você já fica meio esgotado, assim. Então, eu preferia não puxar isso mais ainda. Basicamente, eu lia meus cadernos de revisões e fazia questões de algumas matérias, assim, que eu tinha estudado já, que eu sabia, até para não tentar aprender alguma coisa nova durante esse período que antecede a prova, porque se você não aprendeu durante o pós-edital, a chance de você não aprender nessa semana final vai ser muito grande e isso vai te deixar só ansioso. Eu ficava lendo meus resumos nessa semana que antecede e chegava na véspera da prova, eu tentava desligar ao máximo. Isso, assim, acaba que não dava muito certo, porque a gente deita lá na cama do hotel ou do Airbnb que a gente aluga, olha para o teto e começa a fazer questões para a gente mesmo, a se cobrar, né? Tentar lembrar de alguma coisa. Aí a gente não vai lembrando, vai ficando mais ansioso ainda. Então eu preferia dar aquela lida bem básica, assim, em matéria mais de legislação, sem fazer exercício, só para diminuir um pouco essa ansiedade. Mas era coisa, assim, bem leve mesmo. De resto, assistir algum filme, até dublado mesmo, para não ler mais nada, descansar ao máximo para chegar a 100% durante a prova. Olhando a sua preparação, o que você apontaria de erros e acertos? Um erro bem grande que eu tive, na verdade foi um erro dobrado, porque eu repeti o erro, infelizmente, não aprendi com os meus erros, foi não estudar para a prova de discursiva. Lá em Manaus, que foi a primeira prova discursiva que eu tive, eu decidi não estudar porque eu queria focar mais na objetiva e eu acreditava que se eu soubesse a matéria, eu conseguiria fazer uma discursiva tranquilamente, porque assim, na matéria de português eu até me dava bem e gostava de escrever redações, eu gosto de escrever, já fui bem até numa discursiva lá em São José dos Campos, mas o que foi cobrado em São José dos Campos foi conhecimentos gerais, não foi uma matéria mais de legislação. Como lá em Manaus cobraram legislação na discursiva, cara, para mim que era engenheiro, não tinha familiaridade nenhuma com o juridiquês, né? Não sabia escrever nos termos do direito, foi um desastre. Eu tinha até conseguido uma nota boa na objetiva, mas acho que eu caí 22 posições. Depois teve lá em Rio Preto de novo, e de novo eu não decidi assim, não, a prova lá em Manaus foi injusta comigo, eu merecia ter ido bem sim, o examinador foi carrasco e não sei o que lá. E de novo eu não estudei, aí foi mais trágico ainda, porque eu não consegui nem tirar metade da prova, eu não consegui bater 50% e foi eliminado, apesar de ter ido muito bem na objetiva. Eu tinha ficado em 32º no ranking da objetiva, e passando uma questão errada lá de peso 3 de economia, que eu passei errado pro gabarito, me crucifico até hoje por isso. Mas se eu tivesse feito esse trabalho com a discursiva como tem que ser feito, eu acho que eu conseguiria um resultado mais legal, né? Como acertos. Eu acho que foi a persistência, essa vontade, assim, de querer ser testado, que eu nem sempre tive. No começo, eu tinha um pouco medo de fazer prova, mas tem gente que tem esse medo e não consegue desenvolver, não consegue se colocar em teste, não consegue ir para a prova e conseguir levar um resultado ruim. Então, eu fiz, assim, 12 provas em 11 meses. Teve mês que eu fiz 3 provas, todas tendo que viajar, né? Todos concursos grandes. E eu fui muito mal em várias provas aí e consegui tirar a poeira, baixou a poeira, né? Deu uns 2 dias, assim, mais ou menos, de descanso e voltar para o ritmo normal. E pensando aí na sua caminhada enquanto concurseiro, desde o início, o que você considera que foi mais difícil e qual foi a sua principal motivação? Nossa, eu acho que o mais difícil foi assim, eu tinha estipulado, quando eu comecei a estudar para concurso, que eu queria ser aprovado em um ano, porque eu vi relatos de gente que tinha sido aprovado em um ano, eu vi o que eles fizeram e eu achava assim, eu vou fazer o que ele fez
e eu vou conseguir ser aprovado em um ano também, não quero nem saber, né? Só que concurso público é um pouco mais imprevisível do que isso. Por exemplo, em vestibulares, a gente até consegue prever número de vagas que vai ter cada ano, se a prova vai ter ou não, as matérias que vão ser cobradas, né? E por aí vai. Concurso, às vezes, a gente acha que vai sair, não sai. A gente acha que não vai sair, sai. Então, é essa coisa meio imprevisível. E quando eu fui passando desse prazo, que eu me coloquei de um ano, aí a ansiedade subiu. Eu achei, pô, vou ficar o resto da vida estudando, porque eu não tô nem chegando perto, né? Deu aquele desespero. Mas depois eu aceitei, eu até me preparei emocionalmente para ficar 4, 5 anos, se fossem necessários, para estudar. Infelizmente não foi necessário, né? Mas estava preparado já. Uhum. E para a gente finalizar essa entrevista, o que você gostaria de aconselhar para quem está chegando agora no mundo dos concursos? E eu gostaria que você deixasse uma mensagem também para aqueles que já estão em busca da tão sonhada aprovação, como você conquistou as suas. Melhor coisa que eu posso te falar é faz o seu, faz a sua parte. Foi até algo que eu escutei de um concurseiro que já era concursado em uma prova, acho que em Campinas. A gente pergunta, né, oh, mas como é que você fez para ser aprovado e tal, qual que é a fórmula? Aí ele, cara, faz o seu, que faz a sua parte, que você vai ser aprovado, é decorrência lógica do seu esforço, então compensa demais. Não pensa em número de vagas que vai sair, número de candidatos, porque no final das contas a gente tem que bater uma nota de corte. Beleza, tem poucas vagas e muitos candidatos. Isso quer dizer que a nota de corte vai ser maior. Mas seria a mesma coisa assim, você entra numa sala vazia, pensa nisso, você entra numa sala vazia e o fiscal fala, cara, você tem que tirar 90% da prova para ser aprovado. Não tem mais ninguém, tem uma vaga. Essa vaga ou é sua ou é de ninguém. Pensa assim, eu acho que a gente tira um peso das nossas costas, né, de ver esse mundo de gente que está estudando para concursos, mas cada um tem uma história diferente. Então, tenha foco, disciplina e repetição. Tenha um método e execute esse método, que só não passa quem desiste mesmo. Eu não conheço ninguém que não passou e continuou estudando. Se você continuar estudando, você vai passar, tenho certeza absoluta. Para agradecer mais uma vez aí pela sua disponibilidade em dar essa entrevista, né? Como eu disse lá no início, devido à pandemia, cada um na sua casa, mas certamente, né, a gente fica acabando, certamente foi uma entrevista de grande valia, a gente acaba ficando sujeita aí à internet, né, aos barulhos externos, mas eu tenho certeza que essa entrevista vai ajudar muita gente aí que está no mundo dos concursos, seja a minimizar os erros, né, a tirar dicas, a se motivar. Então, mais uma vez, obrigado pela sua entrevista e parabéns pelas conquistas e que bom que vai continuar em Minas, minha terrinha. Sei muito bem porque a vontade, né, de continuar em Minas. Então, parabéns mais uma vez aí pelas conquistas. Com certeza. Muito obrigado, Thaís. Eu que agradeço. Para você que está nos assistindo, você já sabe, quiser conferir a entrevista do Rafael por escrito, conferir outras entrevistas e também ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!